Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Satemerik Heller de Kaiser, aqui diretamente de Lajinha, Minas, Centro de Cultura Berechit, a nossa logomarca, a família Sata do lado aqui. Lembrando que a nossa família é uma família alemã, que aportou aqui em 1837, meu pentavô Conrado Sattler. Éramos luteranos, depois presbiterianos e depois, com a renovação espiritual, pentecostais. Então, desde 1987, nós estamos no Ministério Tabernáculo, um ministério que tem 52, 53 anos de vida, é fundado em 68, e nós estamos em 80 e poucas cidades do Brasil. Estamos estudando o livro de Crônicas, nossa matéria Introdução Bíblica 2, livros históricos. Na aula passada nós fizemos um paralelo, um levantamento dos textos que acontecem nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. Lembrando que a maioria dos 58 textos que são paralelos, são idênticos, similares, estão no livro de 1 Reis. Não podemos esquecer que Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica, só tem 24 livros, enquanto a nossa versão bíblica normal tem 39 livros, que muitos livros foram divididos no tempo da versão hebraica para o grego chamada Septuaginta, e ele faz a ponte, a conexão entre o Velho e o Novo Testamento. E uma das coisas desses 1 Crônicas tem 29 capítulos, a primeira Crônica tem 29 capítulos, lembrando que desses 29, 9 são referentes a genealogias. Essas genealogias que terminam no Velho Testamento também começam com o Novo Testamento. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, está a genealogia de Jesus. Não desde Adão, mas desde Abraão. Era como se cuidava filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, e vai por aí afora. Então as genealogias fazem essa conexão. E muitas vezes as pessoas pulam as genealogias, salta esse monte de nome, essa confusão, mas existem grandes lições, existem grandes exemplos, muitas histórias, muitas mensagens podem ser extraídas das genealogias. Vamos hoje entrar no conteúdo propriamente de Crônicas, começando pelo capítulo 1, com as genealogias. Então as genealogias começam também pelas ordens. Se lá em Gênesis nós tínhamos genealogias de Adão, depois de Adão nós vamos ter a de Abraão, depois nós temos a de Isaac, Jacó, e vamos por aí caminhando. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos encontrar também, no capítulo 1 de Crônicas, a genealogia de Adão até Noé, que são 10 gerações. Depois nós temos genealogias de 7 filhos de Jafé e os 7 netos de Jafé. Jafé é o filho mais, é um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Depois nós temos também, tirando de Gênesis 10, os 4 filhos de Cam. A palavra não é bem traduzida por Cão. Cam termina com M, com os 26 descendentes de Cam, está lá em Gênesis 10, aí no início de Crônicas, capítulo 1. Depois nós temos lá em Gênesis 10 também a genealogia de Sem. Aqui em Crônicas temos os 9 filhos de Sem, com os 16 descendentes. Depois, passando por Gênesis 11, nós temos a genealogia de Sem até Abraão, que também são 10. Sem, Arfaxade, Selá, Ebre, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abraão. Está lá em Gênesis 11. Depois nós temos os filhos de Abraão, Isaac e Ismael, Gênesis 16. Depois temos os 12 filhos de Ismael. Ismael, lembrando que é filho de Agar com Abraão. Desses filhos de Ismael, os mais famosos são os primeiros 2, chamados Nebaiote e Quedar. São muito citados na Bíblia. Está lá em Gênesis 17 e Gênesis 25. Os 6 filhos mais 7 descendentes do segundo casamento de Abraão, depois que Sara morreu, com 127 anos. Abraão tinha 137. Abraão casa com Quetura e tem mais 6 filhos. E aí tem lá em Gênesis 25, aparece também aqui em Crônicas. Abraão depois tem Isaac, tem Esaú e Jacó. Então nós temos aqui também a genealogia dos 5 filhos de Esaú, mais 38 descendentes de Esaú. Esaú teve 5 filhos, Elifaz, Reuel e mais outros 3, com umas 3 ou 4 mulheres, Gênesis 36.
8 reis de Edom, Saul veio ser chamado de Edom porque ele era ruivo, vermelho, em Gênesis 36, também está aqui no primeiro capítulo das Crônicas, e 11 príncipes de Edom, Gênesis 36 também. Então essas genealogias todas aqui de Adão, de Jafé, de Cão, de Sem, de Abraão, de Israel, dos 12 filhos de Israel, que Israel é Jacó, depois temos os filhos de Ismael, e tem Abraão com Quetura, e filho de Esaú, de Edom, tudo no capítulo 1, nós encontramos isso em 1º capítulo de Crônicas, está lá distribuído de Gênesis capítulo 5, capítulo 10, capítulo 11, 16, etc. No 2º capítulo de Crônica, nós vamos ter então os 12 filhos de Jacó, que a gente encontra em Gênesis 29, Gênesis 35, Gênesis 49. Judá com 5 filhos dele, mais 18 descendentes, que está lá em Gênesis 38. Depois você tem Jessé, com 7 filhos, mais 2 filhas e 4 netos. E a gente encontra isso aí em 1 Samuel e 2 Samuel, lembrando que Jessé teve 8 filhos, né? Menciona 7 aqui, mas na verdade são 8. Você acha lá em 1 Crônica 27, 18, o 8º filho de Jessé, chamado Eliú, irmão de Davi. 1 Samuel 16 e 2 Samuel 17. No próprio dia que Samuel foi até Belém ungir Davi, já tinha passado 7 filhos e ele perguntou, não tem mais não? Não tem, o outro está no campo, que é o 8º. Então encontramos também no capítulo 2 de Crônicas as biografias de Caleb, genealogia de Caleb, 4 filhos, 2 descendentes, que está lá em Números capítulo 13. Depois tem os filhos Jerameel e depois tem Esrom, vai citando, né? Caleb, Jerameel e outros, que são filhos então de Judá. Judá teve 3 filhos, né? Lembrando, 3 na verdade são 4, que depois teve mais 2, então é 3, são 5, que é Er, Onã, Selá, depois Pérez e Zerá. Ele e Onã eram maus, Deus matou, ficou Selá. Então ele teve descendente de Selá e descendente de Pérez e Zerá. Mas a maioria dos descendentes que segue a linha genealógica de Jesus vem do menino chamado Pérez e Zerá. Então tem também a história da genealogia de Caleb, aqui com 28 descendentes, com várias concubinas. Esse Caleb aí tem 2 Calebs, nós vamos estudar depois os Calebs nas genealogias. E tem Caleb, filho de Jefoné, e o Caleb, então, filho de Ur. Então, esse aí é o 1º capítulo e o 2º capítulo das Crônicas, com os estudos das genealogias. O capítulo 3º, nós vamos encontrar, então, 6 filhos de Davi em Hebron, 2 Samuel 3, quando ele vai para Hebron, reinou lá 7 anos e meio. As 5 listas dos filhos de Davi na Bíblia. A gente encontra essa diferença aí. 6 nascidos em Hebron, tem uma diferença entre Samuel, Crônicas, 1 Crônicas 3 e 1 Crônicas 14. Então vamos falar disso na próxima aula. Fica na paz, tchau, tchau.